Programa de carreira do trader. Vamos falar da parte mais importante que tem da nossa profissão, que é o gerenciamento de risco. Essa página a gente tem na nossa apostila. Essa é a nossa apostila da prática à teoria, vocês podem baixar, né? E a gente vai direto lá para a página 12, que fala do programa de carreira do trader. O que eu criei aqui? Algumas fases operacionais, eu chamo de fases operacionais, que são as diretrizes para a nossa consistência, para a gente atingir a consistência na nossa carreira. Tá? E como que funciona isso na prática? Eu gosto muito da prática, né? Eu criei aqui, ó, as fases, fase 1, fase 2, fase 3 e por aí vai, certo? Eu estou simulando aqui como se você tivesse R$1.000 de capital. Ou seja, você botou R$1.000 na corretora. E quando você tem R$1.000, você pode operar de 1 a 2 contratos, no máximo 2 contratos. Se você tiver 1.500 na corretora, aproximadamente, né, 1.426, R$1.500, você já pode operar 3 contratos, tá? Nesse exemplo da fase 1 com R$1.000, o seu máximo de risco por dia são R$200. O que isso significa? Que se você atingir esse loss, você tem que parar no dia. Você não pode operar mais. O seu máximo de risco semanal são R$400, ou seja, o dobro do teu diário. Então, se na segunda-feira você perdeu 200 e na terça mais 200, na quarta, quinta e sexta você não pode operar. Isso vai trabalhar teu psicológico. Você tem que ter essa disciplina. A única forma de vencer nessa profissão é tendo disciplina. E aqui a gente tem o máximo de risco mensal, que são R$800. Ou seja, se você atingir R$800 no mês, você não consegue atingir na primeira semana, mas se você atingir 400 na semana 1, 400 na semana 2, você não pode mais operar nem na semana 3, nem na semana 4. Isso tudo vai te dar uma reflexão, um tempo para você poder voltar para o mercado. Claro, você vai ter só R$200, você vai ter que colocar mais 800. Tá? A proposta é essa, que você não quebre. Ok? O risco do capital diário são 20%, que é alto. Sim, é alto, mas quando a gente está começando no mini índice, o que a gente faz? A gente se alavanca realmente. Tá? Todo mundo que está aqui sabe do risco que está correndo. Não existe milagre. Se a gente arrisca 20%, a gente vai buscar também 20%, tá? Que é o nosso resultado de referência diário. Agora, uma coisa importante é que, à medida que você vai passando de fase, você vai diminuindo o seu risco. Você vai diminuindo o seu patrimônio em risco. Por mais que você vai ter 10 mil de capital, que você vai operar 18 contratos, o seu risco diminui, tá? O teu risco de perda por dia, por exemplo. Ok? O RR, eu chamo de resultado de referência, é a famosa meta diária. E por que eu chamo de resultado de referência? Porque muitos traders atingem a meta diária e param de operar. Eu acho que isso tem seu lado bom, sim, mas também tem seu lado ruim. E aí fica a seu critério. Eu uso como valor de referência por quê? Porque quando eu atinjo R$200 e se esse dia tá bom, tá dentro do meu operacional, tá funcionando, significa que eu peguei o mercado, a leitura está correta. Então o que eu faço? Eu prolongo um dia de gain, eu começo a ganhar mais. Aí você vai falar, mas se você atinge 200, você pode entregar os 200. Não. Quando você atinge 200, o que você faz? Você arrisca no máximo mais 20% desse valor. Então, no máximo, mais R$40. E vai tentando prolongar o seu ganho naquele dia. E assim a gente tem um resultado de referência também semanal. E a gente tem a MF. A MF é super importante, que é a nossa meta da fase operacional. É como uma meta, tem uns que colocam como meta semanal, meta mensal. Por que eu boto meta
da fase operacional, porque essa meta pode ser atingida em 2 semanas, em 3, em 4, em 6 semanas, em 1 mês e meio, em 30 pregões, por exemplo. E qual o problema de atingir em 30 pregões? Porque senão a gente chega lá no final do mês 1, e não atingiu esse valor, a gente fica desesperado. Não tem que ter desespero. A gente tem que trabalhar a favor do nosso emocional. A gente tem que criar uma estrutura mental que se torne consistente. Aqui eu falo nisso, ó, construir uma estrutura mental adequada ao risco é o segredo da nossa profissão. Não adianta a gente ter um capital, a gente ter muito dinheiro, mas operar muito alavancado. Isso não funciona. Tá? Não faz sentido. Aqui na próxima página da apostila, eu falo mais aqui, ó, sobre o seguinte. Pós-MF. O que seria isso? O pós-meta da fase operacional. Aqui embaixo eu coloco um plano para quando a gente atinge a meta operacional da fase 1, o que a gente faz a partir daí? A gente vai para a fase 2, evidente, 3 e por aí vai. Tá, mas e na prática, Felipe, o que você faz? E aí eu coloco o seguinte, eu pago o imposto de renda são 20% para day trade, né? Então, eu desconto R$324. Eu sou o profissional trader, eu pago 20%, ok? Que dá esse valor aqui. E sobra, então, um lucro líquido de 1.036. O que eu faço com esse 1.036? Eu pego, então, o patrimônio que eu tinha da fase 1 aqui em cima, ó, R$1.000, mais o lucro líquido, eu tenho um saldo de 2.036, ok? Desse saldo, eu pago ainda dividendos para minha empresa, ou seja, para mim mesmo. Mas esses dividendos, eles vão para onde? Vão para o swing trade. Vão para o swing trade ou vão para qualquer outro lugar que você possa investir e se tornar um investidor profissional. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente passa para a fase 2? A fase 2 a gente tem uma meta operacional de 2.194. Está aqui, ó, fase 2. Meta operacional. Então ela está aqui, a meta. A gente, quando atinge essa meta... Aliás, e quanto é o nosso capital na fase 2? Olha lá, 1.426. Por que é 1.426? Porque são R$ 2.036 menos os dividendos, que dá o quê? Esse valor aqui. Aqui em cima, 1.426. Então, com 1.426 eu começo a fase 2, ok? Começamos a fase 2 com esse valor e com essa meta. Meta da fase operacional, que pode levar uma semana, 2, um mês, 2, não importa. Quando atingirmos ela, o que faremos? Imposto de renda, vamos nos pagar, vamos ter um lucro líquido, vamos somar ao patrimônio, vamos ter esse saldo e vamos nos pagar os dividendos. E esses dividendos a gente vai investir em ações ou em qualquer outra coisa. Eu hoje invisto tudo que eu ganho no day trade. Quando fecho a minha fase, eu pego lá e invisto. Ok? E assim por diante. Espero que tenha ajudado a entender como eu faço, exatamente como eu faço, tá? Na prática, vida real. Eu faço dessa forma. E na página seguinte da apostila, eu trago todas as fases. Por quê? Ó, nessa página 12, eu tenho as 10 fases, né, com essas informações, com essas diretrizes, mas eu não tenho aqui embaixo a evolução do trader, ou seja, avançando de fase por fase. E aí aqui em cima eu estou explicando, né, como funciona, tá? Eu passo e aí eu tenho tudo aqui para vocês poderem ver, ok? E voltando aqui, eu dou um exemplo, eu escrevo aqui na apostila, se a gente está na fase, isso pode acontecer, aconteceu comigo, tá?
Por exemplo, estamos na fase 3. A fase 3 eu tenho um capital de 1981. E vamos supor que eu quebre nessa fase. Para eu quebrar, no mínimo um mês, pelo menos, porque o MRD, MRS, MRM me protegem para eu não quebrar no mês. Mas caso eu quebre, tá? O que eu faço? Eu sou rebaixado. Eu volto para a fase 2. E se eu quebrar na fase 2, eu volto para a fase 1. É chato, é estranho ouvir isso e pensar que você vai aplicar isso. Mas se você não aplicar, eu não acredito, eu não tenho outra fórmula. Não existe fórmula mágica, existe trabalho, disciplina. E para mim existe isso. Foi como eu fiz e é como eu estou explicando para você. Espero mesmo que ajude e que te dê um direcionamento do que fazer também com os seus ganhos no day trade. E o mais bacana é que eu tinha uma planilha, né? Isso aqui é parte da minha planilha, e que eu transformei numa plataforma online, que é essa daqui. Você que já está dentro dela, né? Que adquiriu o nosso treinamento junto com a sala ao vivo, você já tem acesso a essa plataforma. E aqui em cima tem toda a minha explicação, só que de uma maneira online, prática. Ó, aqui está o MRD. O que é o MRD? Você já sabe que é o máximo de risco diário. Aqui está o MRS, máximo de risco semanal, que é o dobro do diário, e o máximo de risco mensal. Aqui está o que eu realizei. A gente está pegando aqui 2 dias, que eu lancei a plataforma tem 2 dias. Isso aqui é a título de exemplo, tá? Então, quando a gente coloca um novo trade, quando a gente imputa, né, um novo trade aqui, ó, novo trade, a gente escolhe o índice, por exemplo. A data de hoje, o horário de 14h50, eu fiz o trade. No lado da compra, eu fiz 20 contratos, tendência de alta, o setup foi a Toscana 38, a entrada foi uma entrada confirmada, a saída foi um manejo parcial, no 2 minutos, e eu fiz 450 pontos. Então, R$1.800. O contexto eu posso escrever alguma coisa, o que você quiser escrever, tá? Para lembrar de repente desse seu trade. E a performance você também marca bom, verdinho, amarelinho ou vermelho, porque depois você consegue filtrar essas informações e salvar. Você pode até salvar e duplicar para você já adicionar outro trade, tá? Então eu vou salvar. O que vai acontecer? O meu realizado ele já vai aumentar. Tudo vai sendo de maneira automática. Aqui está aparecendo 7.160 e aqui está realizado 7.860. Por quê? Porque está filtrado por hoje. Se eu botar semana atual, por exemplo, ó, já pegou o dia de ontem, R$7.860, que eu estou no lucro, tá verde aqui. Então aqui em cima eu consigo ver meu máximo de risco diário continua em 3.000, o meu máximo de risco semanal continua e máximo de risco mensal. Por quê? Eu estou numa tendência de alta, né? Digamos assim, eu estou crescendo, eu estou ganhando. Mas o dia que você vai botando seus trades e você vai perdendo, ele vai automaticamente te mostrando aqui o seu máximo de risco. Aqui em cima tem um botãozinho, um olhinho para você não exibir as informações. Enfim, aí aqui você já vai para a aula de como usar a nossa plataforma Diário de Trades, que tem muita coisa legal aqui dentro, tá? Mas sobre o gerenciamento de risco, é isso. Espero que tenha ajudado. Bons trades, bons vinhos.